bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre voluntariado corporativo, de que maneira isso ajuda a sua empresa, mas principalmente de que maneira isso pode desenvolver você como profissional, como pessoa e, claro, ajudar as outras comunidades também. Tudo isso a gente vai conversar hoje aqui no Mundo Corporativo com o Marcelo Nonoai, que é fundador da MGN, uma empresa dedicada à gestão de projetos para a transformação social. Marcelo Nonoai, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Vamos começar pelo básico e pelos conceitos. Eu falei que o nosso tema é voluntariado corporativo. O que caracteriza o trabalho voluntário? Olha, o trabalho voluntário é quando a gente alia talento, tempo, aquilo que a gente sabe fazer, o nosso tempo, em prol de causas sociais. Essa é a definição mais simples de trabalho voluntário que nós temos. E geralmente no Brasil esse trabalho voluntário é feito a partir de pessoas individualmente ou de entidades, não necessariamente de empresas. O trabalho voluntário tem uma identidade com o terceiro setor, com as entidades sem fins lucrativos, mas já há algum tempo, algumas décadas, e cada vez crescendo mais, as empresas começam a entender que elas podem desenvolver programas de voluntariado corporativo, ou seja, ela desenvolve oportunidades de trabalho voluntário e oferece para os seus colaboradores atuarem na comunidade. Então o voluntariado corporativo necessariamente parte das empresas. Ele parte das empresas, às vezes ele nasce porque a empresa viu que já existe um movimento de voluntariado entre seus colaboradores, porque as pessoas são solidárias e elas fazem trabalho voluntário também, independente da empresa. Então, às vezes, elas vão contagiando seus colegas de trabalho e a empresa vê aquele movimento, acha aquilo bacana e resolve apoiar institucionalmente. O outro caminho é quando a empresa vê que isso é uma boa prática, por N motivos que a gente já vai discutir, e ela desenvolve um programa com objetivos, com uma intenção, com matemática, com um tipo de trabalho voluntário específico, e ela, obviamente, faz isso numa visão de investimento social privado. Você falou aqui que as pessoas são solidárias. No Brasil as pessoas são realmente solidárias? Essa é uma característica do povo brasileiro? Olha, em todas as palestras que eu faço, eu lanço essa pergunta para o público. E as pessoas, em geral, elas falam. Algumas ficam com aquela dúvida, não, o brasileiro, será que ele é solidário? Mas no final todo mundo diz, não, o brasileiro é solidário. Poxa, é só ver aí quando tem um desastre, as pessoas se mobilizam, as pessoas estão na rua fazendo trabalho voluntário. De fato, eu concordo, o brasileiro é solidário. Se a gente olha as pesquisas, em geral, elas mostram que algo em torno aí de 20%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dos brasileiros já realizaram algum trabalho voluntário na vida. Se a gente pega o número de pessoas que vivem no Brasil, esse é um contingente muito grande de voluntários, estamos sempre entre os 10 maiores países de voluntários do mundo. Porém, em termos percentuais, nós temos muito ainda a crescer, porque nos últimos rankings que comparam o Brasil com centenas de outros países, nós caímos muito, estamos muito lá embaixo, porque tem países que têm um percentual muito maior. Estou falando, às vezes, de 50, 60% da população que já fez ou se envolve em trabalho voluntário. Por que isso acontece? O que faz, por exemplo, com que algumas nações menores do que o Brasil, inclusive, e talvez até com menos necessidades do que o Brasil, desenvolva mais o trabalho voluntário? Há alguma ação específica? Olha, acho que primeiro é uma questão cultural. O voluntariado a gente fala de cultura de voluntariado. Às vezes as pessoas ainda enxergam o trabalho voluntário como trabalhar de graça, né, ou seja, parece que eu estou sendo enganado e não tem nada disso, eu trabalho porque eu tenho vontade, daí vem a palavra, né, eu tenho vontade de fazer alguma coisa e eu faço isso em prol do bem comum. Então é uma cultura que tem que ser desenvolvida e, por outro lado, a gente sabe que isso não tem necessariamente a ver com crise econômica, com desenvolvimento econômico ou social, porque tem países muito ricos que têm muito mais voluntários que o Brasil, percentualmente, e tem países, inclusive, muito pobres que também têm muito mais voluntários que o Brasil. Então não é apenas uma questão de dizer as pessoas elas não têm dinheiro, elas estão num desalento e elas não vão ajudar o outro. Elas podem ajudar o outro. Até quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, quando eu faço trabalho voluntário, eu me desenvolvo. Então, se eu estou vivendo uma situação de desemprego, eu sempre recomendo: vai fazer trabalho voluntário, não fica parado. Vai buscar essas oportunidades, porque você vai se desenvolver profissionalmente, você vai fazer contatos, você vai mostrar, inclusive, que você tem.
capacidade, vontade, uma atitude diferenciada dos outros. Quer dizer, eu não. Isso é interessante esse ponto que você está pegando, porque nós hoje falamos aí com um contingente de desempregados muito grande, infelizmente, aqui no país. E muitas vezes pessoas com larga experiência em determinadas áreas, na gestão, na administração, no campo financeiro, no marketing. Estas pessoas estão muitas vezes em casa esperando uma oportunidade no mercado de trabalho, mas já poderiam, de alguma maneira, estar mostrando a sua capacidade através do trabalho voluntário? Sem dúvida, as pessoas elas podem contribuir para organizações sociais, para escolas públicas e para tantas outras entidades que precisam do trabalho voluntário e desse tipo de talento. Quando a gente aplica o talento específico, aquela formação que nós temos para o trabalho voluntário, a gente está falando de trabalho pro bono, é um tipo de voluntariado que é muito, muito valioso. É muito mais valioso eu, por exemplo, tenho formação de administrador, fazer um trabalho voluntário na área de gestão, por exemplo, numa organização social, a minha hora é muito mais valiosa como administrador do que, por exemplo, se eu vou pintar uma parede. Não que pintar a parede não seja importante, também é, a gente deixa um legado, mas todo mundo entende que a minha hora é muito mais valiosa, eu contribuo com muito mais se eu entrego aquilo que eu conheço. E se eu estou numa situação de desemprego, eu mostro, inclusive, não fica aquele buraco no meu currículo, eu consigo colocar, olha, durante esse período eu estava procurando emprego e eu estava contribuindo com essa organização, mostra que você tem atitude, mostra que você se desenvolveu e você faz conexões, inevitavelmente, né, o networking, que pode, inclusive, a partir disso, pintar uma oportunidade de entrevista ou de emprego ou de trabalho. Nós estamos conversando com o Marcelo Nonoai, que é da MGN, uma empresa dedicada à gestão de projetos para a transformação social. E o nosso tema no mundo corporativo hoje é o voluntariado corporativo. Com base no que você disse agora há pouco, Marcelo Nonoai, você se referia à ação, por exemplo, dos trabalhadores, dos profissionais, que podem desenvolver individualmente um trabalho voluntário e que isso pode beneficiar no seu próprio desenvolvimento, inclusive quando ele estiver desempregado. Isso nos remete à pergunta da Bianca, que é a seguinte: devo colocar minhas experiências com trabalho voluntário no currículo? As empresas costumam valorizar isso? Cada vez mais as empresas valorizam, porque existe justamente esse desenvolvimento do voluntariado corporativo. Então, hoje em dia, as empresas falam sobre voluntariado e elas entendem o que isso muda no seu colaborador. Então, colocar o trabalho voluntário muitas vezes é um diferencial. Esses dias eu estava falando com uma empresa e a área que cuida do voluntariado corporativo fez uma conversa com a área de recursos humanos e eles falaram: olha, a partir de agora, uma grande empresa, um grande banco, um dos maiores, eles falaram: a partir de agora a gente está justamente fazendo o quê? O voluntariado é o fiel da balança. Se eu tenho no final de um processo, imagina, processo seletivo com centenas de candidatos para uma vaga. Os que chegam na final eles são muito parecidos. Então eles estão falando: olha, chegou no final, um fez trabalho voluntário, o outro não, entra o que fez trabalho voluntário. A gente sabe que isso é uma cultura muito forte, por exemplo, para entrar nos principais MBAs dos Estados Unidos, precisa ter trabalho voluntário, é cultural deles. Então, assim, a gente sabe, inclusive, de casos de brasileiros excelentes que chegaram até o final de um processo de um MBA numa das principais universidades americanas, e aí no final ele descobre que, como ele não tinha trabalho voluntário, ganhou o outro que tinha. Então, é sem dúvida nenhuma um diferencial, tem que ser colocado no currículo. Marcelo, me ajuda a entender qual é o trabalho específico que a sua empresa realiza. Você é contratado por outras empresas para desenvolver ações voluntárias? Isso, nós podemos desenvolver desde o início. Às vezes a empresa nos procura e diz: olha, quero ter um programa de voluntariado corporativo e não sei por onde começar. Então, nós estruturamos os programas, fazemos o planejamento estratégico, o planejamento operacional, mas em muitos casos também a gente chega em locais que já tem um programa correndo, um programa que já tem um direcionador, já sabe o que fazer, mas eles precisam de apoio operacional, porque mesmo nas maiores empresas, nas grandes fundações e institutos empresariais, onde às vezes a gente encontra equipes, pessoas dedicadas a cuidar do voluntariado corporativo, a gente está falando de uma ou duas pessoas. Para empresas, às vezes, de 90.000, 50.000 colaboradores. Então, para ter braço para operar o programa, muitas vezes também nos contratam e a gente faz esse apoio operacional, trabalhando com profissionais de design, de comunicação, de design instrucional, pessoas que fazem a relação com o território, ou seja, a relação com as organizações sociais e assim por diante. Nós temos profissionais para atuar, se aliar à equipe de gestão do programa de voluntariado. Levando em consideração essa experiência que vocês já desenvolvem há algum tempo, quando chegam na empresa, qual é
qual é a indicação que vocês dão para a empresa se ela está em dúvida em qual o melhor caminho ou qual grupo que ela pretende atingir e transformar através da sua ação voluntária? Olha, uma boa recomendação, uma boa prática seria envolver várias frentes de trabalho. Uma delas é escutar os colaboradores. Então, faz uma pesquisa, tenta entender o que eles já fazem de trabalho voluntário, quais são os interesses, qual é a disponibilidade que eles têm. O outro caminho também é juntar a isso, é entender qual é o negócio da empresa e de que forma esse negócio pode estar aliado ao trabalho voluntário. Então, a temática do trabalho voluntário pode ser justamente dentro daquela expertise da empresa. E também tentar entender qual é o que acontece no entorno na região de influência da empresa. Muitas vezes a gente está falando de uma fábrica, de um escritório, que no entorno tem uma série de problemas sociais. Então, às vezes, também escolher temas que são urgentes para a sua comunidade direta também é uma boa saída. Se a gente junta essas três frentes aqui, a gente entende o que os colaboradores querem, o que a empresa pode dar de melhor e o que a sociedade realmente precisa, faz um cruzamento e a gente chega numa boa proposta de trabalho voluntário. O ideal é que a empresa se dedique a fazer alguma coisa que já esteja dentro da sua expertise? Eu não diria que necessariamente é ideal, mas é uma tendência, porque a gente começa a ver que por que é uma tendência? Trabalhar com a temática que é aliada ao seu negócio, vou dar o exemplo, falei de banco antes, os bancos, em geral, eles trabalham programas de voluntariado ligados à educação financeira, que é o seu negócio, né? O seu negócio é dinheiro, o seu negócio é transação financeira, então por que não educar, né, fazer a educação financeira dos seus colaboradores, da sociedade? E isso reflete porque quem investe, os investidores, né, as lideranças também do banco vão entender que esse projeto tem muito mérito por trabalhar um tema ligado ao negócio, porque inclusive no final a gente está desenvolvendo melhores clientes, força de trabalho no futuro. Então, tem tudo a ver para quem investe, para quem está na liderança da empresa. Também tem tudo a ver para quem trabalha nessa empresa. A pessoa diz: poxa, se eu já faço isso no meu dia a dia, por que não levar isso para a sociedade e ajudar? E para a sociedade também tem sentido, porque a sociedade entende que a empresa ocupa um espaço, ela tem um impacto, então ela trabalha, inclusive, em minimizar possíveis impactos que ela tenha na sociedade. Então faz muito sentido, por isso que é uma tendência cada vez mais o negócio da empresa estar de alguma forma ligado ao trabalho de voluntariado corporativo. Hoje, geralmente, as empresas, quando realizam uma ação voluntária, estão realizando esta ação em que áreas? Olha, no Brasil, as últimas pesquisas mostram, e a gente vê na prática, que existe um grande interesse das pessoas em geral, não só das empresas, mas as empresas inclusive, de trabalhar com temáticas ligadas à educação, trabalhar com temáticas ligadas à saúde, trabalhar com questões de assistência, né, de pessoas que estão com em alto grau de vulnerabilidade. E, falando de públicos, os públicos que interessam muito as pessoas, que atraem muitas pessoas no trabalho voluntário são crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas e também as pessoas que, de forma geral, estão em situações de muita vulnerabilidade. E aí eu estou falando muito dos recortes ligados à questão da diversidade, que também é cada vez mais falado dentro das organizações. Nas empresas, quando surge o interesse de desenvolver uma ação voluntária, surge a partir do recursos humanos ou surge a partir do marketing? Cada empresa funciona um pouco diferente. Ultimamente, o que nós estamos vendo? O voluntariado empresarial, ele está ligado a instituto ou fundação, que tem uma causa social, ou até mesmo a área de sustentabilidade. Mas isso não quer dizer que áreas de marketing, ou até mais, eu diria, áreas de relacionamento institucional, de relações públicas, não têm interesse, porque ter um programa de voluntariado empresarial é uma forma também de fazer uma boa vizinhança, uma boa relação com a comunidade. E, sem dúvida, nós sempre estamos de braços dados com recursos humanos, porque fazer o trabalho voluntário é uma forma de desenvolver competências, existem muitas pesquisas que comprovam isso, e quem já fez trabalho voluntário sabe que a pessoa não volta igual. Então, existe essa visão de investimento nos colaboradores. Então, a empresa não faria um investimento como esse apenas por benevolência, ela faz também porque ela vê que isso traz retorno para ela, inclusive no desenvolvimento das pessoas. Eu faço essa pergunta para você sobre a questão do marketing, porque o Marcelo quer saber o seguinte: se não há o risco de uma ação voluntária se transformar em uma peça de marketing. Olha,
Existem casos, claro, de ações de voluntariado que exploram muito essa questão da imagem, mas eu digo o seguinte: em primeiro lugar, se o voluntariado é bem feito, se ele foi bem planejado, ele tem impacto social. Então, antes de mais nada, antes da exploração desse resultado, nós temos um impacto direto na sociedade, nas pessoas que realizaram o trabalho voluntário. Eu acho legítimo que a empresa divulgue isso, que ela capitalize em cima disso em termos de marca, em termos de lembrança de marca, reputação. Agora, é claro que o que não pode acontecer é que o trabalho voluntário não aconteça de fato, não tenha nenhum impacto social e isso vire uma peça de publicidade. Aí não. O trabalho tem que ter seriedade, tem que ter resultados. E cada vez mais nós somos cobrados, como gestores de programas de voluntariado corporativo, em indicadores, como foi o impacto, e cada vez mais a gente tem que dar esse tipo de retorno. Não adianta só dizer, olha que bonitinho, aqui a foto, a criança sorrindo. Não, nada disso. Os investidores, a empresa que investe no programa de voluntariado corporativo, ela quer ver impacto. E como é que se mede esse resultado? Olha, as pesquisas de impacto são tendência nos programas de voluntariado. Existem metodologias que procuram avaliar o impacto do trabalho voluntário num grupo de controle versus, né, num grupo de intervenção versus um grupo de controle, metodologias de pesquisa aleatória, para justamente poder dizer, olha, o quanto esse trabalho conseguiu resultar de impacto na sociedade. Então já existem muitas abordagens de pesquisa que resolvem esse tipo de problema, esse tipo de questão dentro das empresas. Aí eu fico pensando aqui o seguinte, já que você falou em investimento, geralmente o dinheiro sai do caixa, do orçamento de qual área da empresa? Muitas vezes é da área de sustentabilidade hoje em dia, área de sustentabilidade. E, claro, quando eu estou falando de institutos e fundações, muitos dos grandes institutos e fundações, hoje eles já têm um investimento que garante o seu fluxo de caixa, então sai do próprio orçamento desses institutos e fundações. Em outros casos, existem investimentos que vão por leis de incentivo, mas a maioria hoje ainda é orçamento de sustentabilidade ou da área de investimento social privado mesmo da empresa. De olho aqui no Twitter do Jornal da CBN, a pergunta da Raíssa Gomes. Que assunto bacana, diz ela, trabalho em empresa e queria saber como as empresas têm abordado o tema da diversidade. Existem ações voluntárias nesse sentido? Muito, as empresas, hoje é um dos temas, assim, que está sendo muito discutido, a questão de diversidade, como fazer a inclusão dentro da empresa. E quando a gente faz a inclusão, muitas vezes vem o conflito, porque até então eu tinha uma empresa que não representava muito bem a sociedade. E a partir de um momento eu começo a incluir pessoas diferentes e esses os conflitos que nós verificamos na sociedade se repetem dentro das organizações. Uma das coisas que ajuda muito em sensibilizar as pessoas em relação à diversidade é fazer trabalho voluntário. Quando nós fazemos pesquisa sobre quais são as competências que as pessoas mais desenvolveram ao serem voluntárias num programa corporativo, elas dizem: olha, eu aprendi a lidar com pessoas muito diversas. Uma vez um funcionário de uma empresa me disse: olha, eu trabalho com atendimento a cliente na minha empresa. E agora, a clientela que eu fui atender na comunidade foi muito diferente. Seja por questão de idade, por questão de raça, etnia, formação acadêmica, questões de desenvolvimento econômico e social, tudo isso, conjunto de valores, às vezes até diferente. Então, trazer as pessoas de dentro da empresa para dentro da comunidade é fazer com que elas vivam a diversidade na prática. E aí você entra no ponto, então, que você até já citou lá no início, que uma ação como essa trabalha o desenvolvimento humano e profissional daquele profissional. Sem dúvida, as pessoas desenvolvem uma série de habilidades e às vezes, então, quando a gente vai desenhar o programa de voluntariado, uma conversa com recursos humanos, às vezes, é muito esclarecedora que a gente entende algumas das necessidades de desenvolvimento que a própria empresa já tem. Então, por que não desenhar o programa que faça o bem, em primeiro lugar, que tenha um impacto social, mas que também o estilo de trabalho voluntário desenvolva as pessoas? Por exemplo, eu desenvolvo um programa que tem a ver com educação e que eu coloco meus colaboradores numa situação de ter que transmitir um conhecimento. E, nesse caso, eu estou desenvolvendo com ele a questão de capacidade de apresentação em público, capacidade de planejamento de uma apresentação, capacidade de trabalho em equipe, porque muitas vezes eles vão em conjunto fazer isso. Então, são várias competências que podem ser desenvolvidas com o trabalho voluntário. Então, o voluntariado pode entrar até naquela linha lá do treinamento, porque desenvolve habilidades como poderia desenvolver um treinamento na empresa. Exatamente. E tem até pesquisa, eu estava vendo outro dia uma pesquisa americana, que ela compara
o quanto se investiu por pessoa, por cabeça, no programa de voluntariado corporativo. Claro que aí foi feita uma pesquisa de desenvolvimento de competências nesses voluntários versus um treinamento tradicional. É claro que a gente não pode comparar, porque pelo conceito de voluntariado eu não posso chegar para todo mundo e dizer, todos são obrigados a fazer. Num treinamento eu posso, olha, todo mundo tem que passar por isso. Mas o que eu sempre digo é que a partir desse ponto de vista, o programa de voluntariado corporativo ele pode ser visto como mais uma das opções de desenvolvimento das pessoas que está dentro do portfólio de treinamento e desenvolvimento que a organização oferece para seus colaboradores. Quando uma empresa decide fazer um programa de voluntariado, isso não leva a crer que todos são obrigados a fazer dentro da empresa? Não deve levar a crer. A gente sabe que a gente já ouviu relatos de alguma pessoa dizendo: olha, eu me inscrevi no programa, eu estou vindo fazer o trabalho voluntário porque o meu chefe mandou, ou porque eu acho que, já que o meu chefe apoia, eu tenho que fazer. Mas isso é a maneira errada. Por isso, até que é importante, na estruturação do programa de voluntariado, escrever e deixar pública uma política de voluntariado, onde muitas vezes a gente vai colocar coisas do tipo: participar do programa voluntário não é um critério de crescimento na carreira. Ou seja, eu não vou dizer para a pessoa aquilo que eu disse que vale para o mercado de trabalho, para a pessoa entrar numa empresa, não deve valer para promoção. Ou seja, se participou do programa de voluntariado, pode ser promovido, se não, fica aí. Não, isso não deveria ser, porque senão justamente a gente traz as pessoas com objetivos que são distintos daqueles do voluntariado. Mas a gente entende que é natural que a pessoa que participa do trabalho voluntário, ela aparece dentro da empresa, ela se desenvolve e ela trabalha muitas vezes na mesma situação em paralelo com pessoas que têm níveis hierárquicos muito distintos. Então, naturalmente, ela se destaca. E isso deve acontecer como natural, mas muitas vezes a gente vai colocar na política. Isso não é critério e não deve ser nunca. É trabalho voluntário, nunca é voluntório, né, obrigatório para a pessoa. Você na MGN, quando desenvolve projetos dentro das empresas, vocês fazem campanhas para obter o engajamento dos funcionários? Sempre desenvolvemos, é uma das etapas cruciais que determina o sucesso do programa de voluntariado. Por quê? Mais uma vez, a empresa está investindo nisso, ela quer ver números, ela quer ver resultados, indicadores, e um dos primeiros pontos é colocar as pessoas para dentro do programa. Então, divulgar, fazer uma boa campanha de comunicação interna, atrair as pessoas, e aí envolve também envolvimento de lideranças, corpo a corpo com os colaboradores, trabalhar os relacionamentos. A gente precisa fazer isso para poder ter sucesso no programa de voluntariado, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos desenvolver esse olhar da educação até para gerar mais ações voluntárias? A educação é uma área que acho que as pessoas no Brasil já concordaram que ela é muito prioritária. Nós precisamos investir mais em educação. Isso eu estou falando como governo, mas eu estou falando também que as pessoas podem buscar trabalhos voluntários ligados à área de educação. Eu estou falando de educação integral. Pode ser dentro da escola, pode ser na organização social que faz muitas vezes o contraturno das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos também que participam, que estão dentro da educação. Então, trabalhar com voluntários na educação é uma coisa que nós gostamos muito na MGN. Nós temos muitas iniciativas voltadas para a área de educação. E eu sempre digo, olha, o primeiro impacto às vezes é colocar uma pessoa que ou ela saiu há muitos anos da escola e nunca mais voltou, ou até que não estudou numa escola pública, eu levo ela para a periferia, ela vai conhecer a situação que a escola pública está. E aqui eu quero fazer um reconhecimento, porque eu estou falando assim, é uma situação que é muito difícil, as escolas têm uma enorme dificuldade material e de pessoal, e aí assim, é reconhecer o tamanho do esforço e a importância que essas escolas, independente da situação que elas enfrentam hoje, elas têm um papel muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Os professores, os docentes, eles têm um papel extremamente importante e passam por uma série de dificuldades. E quando a gente leva voluntários para ver essa situação, eles se sensibilizam e eles querem ajudar mais a educação. Então a gente precisa desse esforço das pessoas também. Então vamos olhar o outro lado da moeda também, porque eu tenho a mensagem aqui do Antônio Aleixo, que está nos acompanhando pelo Facebook, e ele diz que trabalha como voluntário independente, ou seja, não está relacionado a um projeto de uma empresa, trabalha como voluntário num curso preparatório para o Enem e vestibulares, no CEL Capão Redondo, em São Paulo, Zona Sul de São Paulo. E gostaria de saber como conseguir apoio de alguma empresa para, por exemplo, imprimir material didático, para desenvolver as nossas ações, se há um portal onde podemos localizar empresas interessadas em participar de projetos dessa natureza. Por isso que eu disse, agora nós vamos para o outro lado
da moeda, porque nós estamos falando a ação da empresa em relação à comunidade. Mas há ações na comunidade sendo realizadas e muitas vezes elas precisam do apoio da empresa. Vocês, por exemplo, trabalham deste outro lado do balcão? Em geral, o nosso trabalho é mais ligado, às empresas, e aí nós fazemos contato com pessoas como essa pessoa que está O aqui, Antônio Ale, o Antônio. o Então, em Antônio, primeiro isso. lugar, Antônio, parabéns pela iniciativa. Acho que trabalhar essa inserção do jovem, na universidade é extremamente importante para nós. A gente sabe que isso é uma forma de, inclusive, quebrar, ciclos de pobreza nas famílias, quando a gente consegue colocar os jovens no ensino superior. Então, assim, eu não tenho um portal para indicar, mas eu posso dizer, muitas empresas têm interesse em investir na área de educação. A questão é, claro, como fazer essa abordagem, e a gente faz essa ligação muitas vezes com pessoas como ele, levando os programas de voluntariado para atuar nesse tipo de instituição, nos cursinhos populares, nas organizações sociais. E aí entra essa questão. Por exemplo, eu tenho uma ação social, quero levar a proposta para que a empresa banque isso. O que que é necessário para eu chegar à empresa? Que tipo de informação eu preciso entregar para a empresa, até para convencê-los a apoiar a minha causa? Olha, é fundamental ter um bom projeto, um desenho muito bom do projeto, entender quais são os impactos que esse projeto traz para a sociedade, mostrar talvez se esse projeto já anda, mostrar os resultados, e aí sim fazer a abordagem dessas áreas de voluntariado dentro das empresas, pra talvez num primeiro momento, o que acontece? Às vezes os orçamentos já estão determinados, mas atrair os voluntários de empresa para fazer uma atuação de tempo, talento naquela causa, já é uma forma de estabelecer laços com a empresa. E a partir daí, esses laços vão se aprofundando, e é natural que as empresas comecem a dar mais apoio para esse tipo de projeto. Então, eu diria, aproxima, atraia os voluntários e estabeleça laços. Esse é o principal ponto. Como é que a gente pode entender o impacto que ações como essas geram? Na empresa, no funcionário e na sociedade? Olha, na sociedade a gente tem um bem que é visível, né? As pessoas vão fazer um trabalho voluntário, muitas vezes elas deixam melhorias estruturais, ou elas vão fazer uma atividade de ensino e elas ajudam a transformar aquelas pessoas, trazem informação, trazem conhecimento. Então tem um impacto direto nas pessoas que são atingidas, nas organizações que são beneficiárias do programa de voluntariado. Para a empresa, nós estamos falando de melhoria de produtividade, de clima organizacional. Os colaboradores sentem que vale a pena vestir a camisa, eles se sentem mais conectados com a empresa. Atração e retenção de talentos, porque os jovens hoje perguntam: essa empresa que quer me selecionar, ela tem programa de voluntariado? Porque isso me atrai, isso me motiva, eu gostaria de trabalhar numa empresa que tem isso. Então tem uma série de benefícios para a empresa, melhoria de imagem, reputação, e para as pessoas, desenvolvimento de competências. E eu tenho um ponto: nós fazemos pesquisa em muitos dos nossos clientes sobre se as pessoas que se cadastraram e vão participar como voluntárias dos nossos programas, se elas já haviam sido voluntárias alguma vez na vida, que eu falei daquele número, 20% mais ou menos dos brasileiros. E, em geral, nós temos algo em torno de 50% das pessoas que nunca havia feito um trabalho voluntário na vida. E ela foi fazer o trabalho voluntário corporativo, por quê? Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo acordados dentro da empresa, trabalhando. Queira ou não queira, nós confiamos na organização onde nós trabalhamos. Então, o que que essas pessoas dizem em geral para nós? Olha, eu sempre quis ajudar, mas eu não sabia como. Eu não sabia como acessar, eu tinha receio. Então, quando a empresa vem e diz: olha, meu amigo, vai lá e faz o trabalho voluntário, eu dou o apoio, pode confiar. As pessoas confiam e elas vão fazer o trabalho voluntário. Então, esse número de 50% aí que eu estou colocando a grosso modo, eu estou falando de pessoas que estão experimentando pela primeira vez trabalho voluntário. Então, no Brasil, o trabalho voluntário corporativo tem inclusive esse papel: ajuda a disseminar uma cultura de voluntariado. Marcelo Nonoai, quero agradecer sua gentileza de trazer aí parte dessa experiência de vocês lá na MGN com o voluntariado corporativo. Muito obrigado e que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Marcelo Nonoai é da MGN, que trabalha com gestão de projetos para transformação social. E o nosso tema hoje foi voluntariado corporativo. A você que nos acompanhou, nosso agradecimento. Lembrando que a gente pode levar esse tema e outros assuntos para o grupo de discussões da CBN lá no LinkedIn. É Grupo de Discussões Mundo Corporativo da CBN.
Vai lá, se inscreva, é de graça, seu nome aparece lá, eu aprovo na hora e a gente pode compartilhar esse conhecimento. E a Rádio CBN também agora tem uma página específica lá no LinkedIn, onde a gente coloca todas as informações atualizadas sobre questões relacionadas à gestão, carreira e oportunidade. Essa nossa entrevista estará lá disponível também para você na página da CBN no LinkedIn. Portanto, venha participar com a gente, vamos trocar informação. Colaboraram com este mundo corporativo, tornaram possível este programa Bianca Vendramini, Celso Santos, Adriano Bernardino, Guilherme Dogo e Rafael Furuja. A todos vocês, o meu obrigado de coração. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.